Eu também quis ser jogador de futebol. Jogava muito bem, era uma maravilha, mas só de noite, enquanto eu dormia. De dia, era o pior perna de pau que já passou pelos campos do meu país. É assim que o Eduardo Galeano começa o livro Futebol, o Sol e a Sombra. É um grande livro para quem é fã de futebol e hoje eu vou contar para você como que esse esporte surgiu, quais são as origens do futebol, desse esporte que se popularizou e atualmente é amado em diversos países do mundo, é paixão nacional, é um esporte em que você pode jogar com seus amigos tendo qualquer objeto como bola. Eu lembro na escola que até uma garrafa PET se tornava bola para o pessoal chutar. Você pode jogar com o número de amigos que for, você pode jogar sozinho. Muitas crianças ficam chutando contra a parede, a bola vai, a bola volta, e ali você tem o poder de se imaginar como fazendo gol pelo seu time do coração, o gol do título da Libertadores da América, o gol do título de uma Copa do Mundo. Então esse esporte que entra nos nossos corações, nos corações de muita gente, né, que reconecta o ser humano com um passado mítico, é sobre esse esporte que eu vou falar hoje e é a história desse esporte que você começa a conhecer agora. Eu mostrei em vídeos anteriores, e se você não viu, pode ir lá ver, que a relação entre ser humano e bola é praticamente universal, ou seja, há muito tempo vários jogos de bola existiam no mundo em diferentes lugares do planeta Terra. Mas o futebol, esse esporte regrado, como você ama hoje, ou talvez não ame, mas clicou nesse vídeo por algum motivo, esse esporte, ele é fruto de um contexto específico, ele surgiu na Inglaterra do século XIX. E para chegar na sua forma final, que é essa forma que você conhece, ele passou por um longo processo de transformações, de mudanças de regras e de consolidação. Para entender esse processo de formação do futebol, costuma-se traçar um caminho que vai desde 1848, que é quando a primeira tentativa de uniformização das regras do esporte foi feita, até 1912, quando várias regras importantes foram fechadas. Então o futebol ainda é fruto de um contexto de revolução industrial, e muitas das características da sociedade da época foram incorporadas ao campo de jogo. Então é possível ver algumas similaridades. Por exemplo, a especialização das funções. Sabe quando fala de revolução industrial na escola? Que se costuma dizer que, por exemplo, os operários que ficavam no começo da linha de produção tinham uma função tão especializada que nem sabiam que produto eles estavam produzindo, que nem sabiam o que ia sair lá no final da linha de produção. Pois é, no futebol também, você não costuma ver. Hoje é bem visível isso, a especialização das funções, a pessoa que é especializada em defender, que seria o zagueiro. Hoje em dia tem a pessoa que é especializada em marcar gol, que é o centroavante. Então algumas características da sociedade vão sendo incorporadas ao campo de jogo. Bom, na época de surgimento do futebol, as instituições na sociedade começavam a adquirir uma nova forma e novas funções na vida. O capitalismo também avançava, então tudo ia mudando. E a sociedade inglesa sofria uma espécie de ânsia por regulamentação e padronização. O Estado é a instituição formal, né, que regula a vida das pessoas com suas leis, com suas constituições. Mas tem também as instituições informais, e eles também estavam nessa pegada de querer regular os costumes. Isso era muito visível na sociedade inglesa da época. Então, diversos esportes começaram a ser regulamentados nessa época. Desde o século XVIII já aconteceram regulamentações de vários esportes, e depois ao longo do século XIX também. Não foi só o futebol que passou por essa experiência. Ao longo do século XIX, que é o século do qual nós estamos falando, que o futebol é regulamentado e que o futebol surge de verdade, o Império Britânico vê o seu auge. Ele vai se tornar uma potência global e vai ganhar aquele famoso apelido de Império onde o Sol nunca se põe, pela vastidão de territórios que ficariam sob os domínios britânicos. No início do século XX, inclusive, cerca de 20% dos territórios mundiais ficavam sob dominação britânica. Mas é importante não deixar de constar, né, que a política imperialista é feita na base de muita violência e muitas atrocidades cometidas nas colônias. Mas com esse tanto de terra para governar, as elites britânicas precisavam se preparar, porque eles se achavam destinados a governar essas regiões
que julgavam pouco civilizadas. E o esporte era fundamental para desenvolver o caráter dessas elites, porque o esporte desenvolvia o corpo, desenvolvia a mente e também, acreditavam, desenvolvia o espírito. Isso está diretamente ligado com a publicação do livro A Origem das Espécies, por Darwin, em 1859, e a sua consequente tentativa de aplicação das suas teorias na vida social a fim de justificar absurdos. Dessa forma, ideias como a sobrevivência do mais forte era usada para justificar a dominação de outros povos e o imperialismo. E o início do futebol acontece no meio desse ideário. No vídeo anterior eu falei que jogos de bola, inclusive chamados de futebol, já eram praticados na Inglaterra desde muitos séculos atrás. E eles nunca deixaram de ser praticados, na verdade. Inclusive tentaram proibir, né? O rei Eduardo, você lembra? Tentou proibir porque o esporte era coisa de vagabundo, era coisa imoral, mas nunca conseguiu, né? Porque o pessoal não ligava muito para as regras e seguia praticando. E as escolas particulares e universidades da Inglaterra, sobretudo de Cambridge e de Oxford, praticavam jogos de bola muito semelhantes a esses jogos que já eram praticados antes no país. Mas assim como a vida inglesa, esse esporte sentiu uma ardência por ser padronizado, por ser regrado, até para evitar algumas tensões, já que cada escola e cada universidade praticava o seu jogo de um jeito completamente diferente. E quando iam jogar entre si, aí rolava bagunça, né? Porque uns preferiam carregar a bola com a mão, outros já preferiam priorizar os chutes e acabar restringindo o uso das mãos. Então era preciso que existisse um código de regras uniforme, senão toda vez antes de começar a jogar tinha que ficar numa longa discussão para combinar entre os adversários qual que ia ser a regra aplicada em determinado jogo. Até que em 1848, esse passatempo das elites ganha sua primeira tentativa de uniformização na Universidade de Cambridge, com representantes de diferentes escolas e universidades. Mas essa primeira codificação de regras foi pouco aceita, precisou ser bastante discutida e revisada nos anos seguintes. Até que em 26 de outubro de 1863, na Freemasons Tavern, em Londres, foi feito um encontro definitivo para acabar com a bagunça e cravar as 14 primeiras regras do futebol. Depois de uma série de encontros, então, representantes de clubes, de universidades e de escolas particulares se reuniram e definiram essas regras desse novo esporte que surgia. Então sim, o futebol nasceu de uma conversa de bar, amigos reunidos, nem tão amigos assim, né? Talvez alguns não se gostassem, mas pessoas reunidas na mesa de bar ali no centro de Londres, provavelmente com uma bebidinha ou outra, não sei, não posso afirmar isso, mas acredito que sim, assim como você. Se você bebe, vai numa mesinha de bar com seus amigos e tem aquela ideia genial, aquela ideia revolucionária que vai mudar a vida de todo mundo. Foi assim que nasceu o futebol. E como em toda boa mesa de bar, o pessoal não concordava muito, né? Existiram diversas controvérsias, diversas confusões, o pessoal gritando exaltado de um lado defendendo seu ponto, o pessoal gritando exaltado do outro defendendo o outro ponto, cada um mais cheio de razão que o outro. E essas confusões, elas focavam principalmente em dois aspectos do esporte. O primeiro deles era a forma de carregar a bola. Tinha um grupinho que defendia que ela deveria ser carregada com as mãos para alcançar o seu objetivo, que é marcar o gol, e o outro preferia que ela fosse sendo chutada com os pés, como é o futebol hoje em dia. O outro ponto de discórdia era em relação à violência. Um grupo defendia que se continuassem com as práticas mais violentas do jogo, com o jogo de mais contato, mesmo podendo dar alguns pontapés ali no adversário, e o outro grupo era um pouco mais da paz, né? Queria restringir essa violência e deixar o jogo um pouco mais leve. Como você deve imaginar, quem saiu vencedor foi o grupinho que preferia chutar a bola e o grupinho que era um pouco mais da paz, né? Apesar de futebol ser um esporte de contato, é falta para você bater no seu adversário, isso não deve ser feito. As regras estabelecidas foram inspiradas naquelas regras lá de Cambridge, de 1848, que eu falei antes. E dessa reunião surgiu uma associação, a Football Association, e o esporte acabou ganhando o mesmo nome da associação. Com o passar do tempo, a galera mais descolada foi abreviando o nome do jogo, suprimindo algumas letras, fazendo algum arranjo ali até virar só soccer, que é como o futebol é designado hoje em alguns países de língua inglesa. E foi aí que aconteceu a divisão entre o Football Association e o Rugby Football, que era outra prática também bastante popular. E muitas vezes os esportes eram confundidos na hora de jogar. Um time que praticava de um jeito jogava contra outro time que praticava do outro. Então essa cisão aconteceu aí.
Como você deve imaginar, o futebol da Universidade de Rugby priorizava a condução da bola com as mãos. Claro, né, não foi nesse dia, acabou e nunca mais ninguém se confundiu. Ainda demorou um tempo de adaptação para até cada um pegar as duas práticas direitinho. Então essa codificação de 14 regras foi aprovada no dia 24 de novembro e publicada na imprensa especializada. Claro, era muito diferente do futebol que nós praticamos hoje em dia, porque muitas regras foram sofrendo algumas transformações, algumas adaptações. Por exemplo, nem a figura do goleiro tinha ainda, mas eu posso falar no próximo vídeo sobre essas transformações das regras do futebol até o esporte se consolidar de verdade. Mas o fato é que o futebol ganhava uma identidade própria e vinha para responder algumas necessidades da sociedade, como a manutenção da ordem, a restrição da violência e essa ânsia por padronização e regulamentações. Esse futebol jogado com os pés, o chamado dribbling game, não era exclusividade da Football Association, também era praticado e difundido em outros locais com outros códigos de regras na Inglaterra. Um exemplo eram as regras de Sheffield, que era uma espécie de rival da Football Association e já tinha suas regras e seu próprio jogo com os pés um pouquinho antes, e depois algumas dessas regras inclusive serão incorporadas no futebol da Football Association. Inclusive é em Sheffield que é fundado o que é considerado hoje o primeiro clube de futebol do mundo, o Sheffield FC, de 24 de outubro de 1857. No início, os praticantes desse dribbling game pagavam as suas próprias despesas e jogavam puramente por prazer. Como eu falei, era um passatempo das elites. E os jogos eram jogados geralmente na tática 1-10. Ou seja, o back ficava sozinho lá atrás, coitado, tendo que defender o ataque do adversário. E os outros 10 malucos se jogavam na ofensiva para tentar fazer o gol e iam driblando sozinho com a bola até conseguir marcar ou até perder a bola para o adversário. Os seguidores das regras de Sheffield e os seguidores das regras da Football Association e inclusive os seguidores de outros códigos de regras jogavam entre si, então existiam essas disputas. E depois, então, cada vez mais a Football Association vai emergir como a grande federação e as demais vão se filiando a ela. Então, em resumo, o futebol surge como uma diversão das elites inglesas, muito difundido, mas pouco uniforme e que gradativamente vai ganhando forma e uma identidade própria. Se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando essa série, ver como que o esporte vai começar a evoluir, vai se consolidar e vai se espalhar para o mundo todo, se inscreve aí no canal. E se curtiu, deixa o seu like, pode também compartilhar o vídeo com os amigos. Até a próxima, pessoal!